Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, você, meu amigo ouvinte da Palavra de Deus. Vamos meditar em mais uma porção desta palavra. Para você que se encontra sem força, o que a Palavra de Deus tem para nos ensinar nesta mensagem? Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 13, que vai dizer, falando sobre a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. Portanto, no verso 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Até o verso de número 13. Oremos. Pai eterno, Pai amado, adorado seja o nome do Senhor para todo sempre, ó Pai. Mais uma vez, vamos meditar na Tua palavra, que é rica em ensinamentos, que ela fale ao coração de cada um que ouvir, assim como falou o meu ao preparar, ó Deus, e que possamos ser fortalecidos por esta palavra, é a minha oração e eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. A você, meu querido amigo, meu querido irmão, que se encontra sem força física, sem força espiritual, o que você pode fazer para renovar as suas forças? A própria palavra de Deus aqui vai mostrar, logo no versículo 10, Paulo diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Buscar força no Senhor, fortalecer no Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus do impossível, o Deus de milagre, o Deus de promessa. Devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, crendo no poder que há no nome de Jesus. E aí ele apresenta 3 razões urgentes para isso, para que eu possa me fortalecer. Primeiro, para não cairmos na cilada do diabo, diz o verso de número 11. Porque o diabo ele prepara armadilhas para nos tirar da presença do Senhor, para nos desanimar. O apóstolo Pedro, escrevendo lá em 1 Pedro 5, verso 8, ele vai dizer assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E devorar aqui, para abandonar a fé. Então essa é a função do diabo, fazer com que você abandone a sua fé, fazer com que você não congregue na igreja, com que você não ore mais, com que você não leia mais a Bíblia. Essa é a função do diabo. Então, para você não cair na cilada do diabo, meu querido, minha querida, é se fortalecer no Senhor. E aí o Paulo continua destacando no verso 11, contra as ciladas do diabo, e no verso 12 ele vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Paulo escrevendo aqui, o mesmo Paulo escrevendo em Romanos capítulo 8, no versículo 38, ele vai dizer assim, Romanos 8, 38, quando fala que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ele fala aqui porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. Ou seja, nada disso pode nos separar, nem os principados, nem as coisas do presente. Ou seja, se nós estivermos fortalecidos no Senhor, nada pode nos separar. Porque ele vai procurar o quê? O inimigo vai atacar nas área mais enfraquecida na minha vida. A área mais enfraquecida da minha vida. E aí eu tenho que fazer uma pergunta para mim mesmo. Qual a área da minha vida está fraca e eu preciso urgentemente me fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Essa é a pergunta. Qual a área que eu preciso me fortalecer? Mais à frente a gente vai mostrar o que eu posso fazer
para me fortalecer das ciladas do diabo, para me fortalecer contra os principados e potestades, contra o diabo e seus anjos, né? Seu exército que quer derrubar a igreja do Senhor, que somos eu e você. E aí devemos, né, primeiro fazer isso, depois, né, para nos fortalecer e resistir ao dia mau, diz o verso de número 13, para que possais resistir o dia mau, e depois você vai vencer e permanecer inabalável, aquele que não se abala. O salmista Davi vai lembrar no Salmo 125 que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Se você confia em Deus, você está firme, você não se abala. Então, para se fortalecer, resistindo ao dia mau, eu preciso permanecer firme. Os nossos dias são inconstantes, né? Os nossos dias são inconstantes, sofre variação. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, o que vai acontecer amanhã. Às vezes nós fazemos planos. Amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, depois da manhã eu tenho que fazer isso, semana que vem, mas nós não sabemos o que há de suceder no dia de amanhã. O amanhã a Deus pertence. Então nossos dias são inconstantes. Mas aí precisamos nos fortalecer para resistir o dia mau, aqui mesmo em Efésios capítulo 5, né, no versículo 16, Paulo vai lembrar também sobre isso, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então cuide do tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus, os tempos são difíceis. O inimigo vai dificultar mais ainda se eu não estiver fortalecido no Senhor, meu querido. E nós precisamos o quê? Se os dias vão bem na minha vida, está tudo bom, a família está bem, as finanças, a saúde, eu preciso me fortalecer para quando vier o dia mau, eu consiga resistir, eu consiga suportar. Não deixe para se fortalecer no Senhor quando chegar o dia mau, não. Tá tudo bem, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou na igreja, eu não vou jejuar, eu não vou orar, tá tudo bem lá em casa, pastor. Cuidado, meu querido, cuidado. Tá tudo bem? Continue buscando do Senhor, continue fortalecendo em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, para você, quando vier o dia mau, você consegue resistir. E aí, Paulo fala que nós devemos, né, permanecer inabaláveis. E também uma terceira coisa que ele apresenta aqui para mim e para você é alusivo à oração. No verso de número 19, ele pede oração para que tenha intrepidez na pregação do Evangelho. Ele faz a ligação entre oração e missão. Eu oro e vou agir. Orar é agir. E aí eu oro e vou falar do amor de Deus. Mas muitas vezes nós não somos corajosos o suficiente para demonstrar, para transmitir esse amor de Deus para outras pessoas. Precisamos ter uma vida, não ter uma vida tímida na oração, mas uma vida de diálogo com Deus, de conversa com Deus, de intimidade com Deus, de chorar na presença do Pai. E quando eu tenho, uma vida de busca, de oração, automaticamente eu vou estar fortalecido no Senhor e eu vou querer o quê? Anunciar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz lá em 1 Pedro 2,9, eu vou querer anunciar a salvação, as boas novas, aquilo que Deus tem feito na minha vida, meu querido, minha querida. Então, Paulo apresenta os motivos, como eu posso me fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para não cair na cilada do diabo, para resistir o dia mau, para vencer os principados e a potestade. São práticas que eu e você precisamos fazer para alimentar a nossa fé. E são 7 práticas que ele destaca aqui, de acordo com o pastor Ronaldo Lindório. Palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. 7 coisas que, se você fizer, você está se fortalecendo. Este é o caminho da espiritualidade, onde somos fortalecidos. Essa é a trilha que nós devemos caminhar para sermos fortalecidos e para permanecer no Senhor. Permanecer é ficar firme ali, mesmo passando pelo sofrimento, mas com a fé inabalável.
Quem não passa por sofrimento? Ah, mas eu busco sempre a Deus, eu estou sempre orando, eu estou em comunhão com Deus. Mas vem o sofrimento para nos provar, para testar a nossa fé. Vem as provações e vem a tentação do diabo para nos desviar do foco que é Jesus. Então, coloque essas práticas cristãs na sua vida. Alimente-se da sua palavra, meu querido. Leia, medite, alimente. O salmista fala que nós devemos meditar nela dia e noite. Enche os seus dias com frequente adoração. E adorar, como eu disse no último domingo aqui na igreja de Cacon de Barranha, não é só quando eu vou à igreja e não é só no momento do louvor. Ali o ministério de louvor vai cantar, ali eu estou adorando a Deus. Não. Desde o começo do culto você está adorando a Deus. Desde quando você se levanta. O salmista vai lembrar, né? Do nascer do sol até o pôr do sol. Bendito seja o nome do Senhor. Então a adoração deve ser uma constante na nossa vida. Não só quando eu estou no templo buscando a Deus em dias de reuniões. Não. É o tempo todo. Então enche a minha vida com adoração, reconhecendo quem Ele é. Quem Ele é na minha vida, a sua grandeza, o seu poder. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer algo que a gente tem pedido a Deus, Ele continua sendo Deus. Então reconheça isso através da adoração. Abrace a comunhão. Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então abrace essa comunhão com os irmãos. Procure caminhar com aqueles que caminham com Jesus, que aí você vai fortalecer uns aos outros. Cultive uma vida de oração, além da comunhão. Se você pode estar junto com os irmãos na igreja, esteja junto, vai fortalecer mais ainda. Uma brasa, meu querido, fora do braseiro, qual que é a tendência? Se apagar. Você precisa estar junto com as demais brasas, que é o corpo de Cristo, para estar acendendo a chama do Espírito Santo dentro de você e você não se apagar, porque é isso que o inimigo quer. Cultive uma vida de oração, diálogo com o Pai, conversar com o Pai, dialogar, chorar na presença dEle. Busque também uma vida de santidade. Santidade aqui é ser separado do mundo. Santidade aqui é pureza. Santidade é mudança de processo na nossa vida. Santidade é mudança de comportamento, é mudança de pensamento, é mudança no linguajar, é mudança na vestimenta, é mudança no meu modo de agir, é mudança em vários sentidos da nossa vida para fortalecer no Senhor. E resistir o dia mal é mudança, é crescer cada vez mais espiritualmente. Buscar esta vida santa, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, ajudar e auxiliar aquele aflito e necessitado, não somente dando mantimento, uma cesta básica, mas também levando a palavra de Deus, o amor de Deus, a paz de Cristo, a alegria. Isso também faz parte da santidade junto com as boas obras. Com as boas obras. Estender a mão ao necessitado. Quantas pessoas você conhece estão desesperadas, necessitadas, não só de um alimento físico, mas também de um alimento espiritual, que é a palavra de Deus, seja canal de bênção na vida dessas pessoas. E evangelize, por último. Por isso que Paulo fala que nós devemos orar em todo tempo e vigiando com toda a perseverança. Orar e vigiar para que eu aproveite a oportunidade para levar a palavra de Deus e falar esta palavra a tempo e fora de tempo, meu irmão, minha irmã. Então os nossos dias, encha os nossos dias com essas coisas. Encha os seus dias com oração, com santidade, com palavra de Deus, com adoração, com comunhão, com boas obras, com evangelização. E aí você vai ser fortalecido no Senhor, amém? E aí, identifique as áreas da sua vida que estão fracas. Como eu disse aqui a pergunta no início, qual área da sua vida está fraca e precisa ser fortalecida no Senhor? Identifique essas áreas. É o pensamento? O que tem ocupado o seu pensamento? Com coisas boas? Ou você é daqueles que vive vendo noticiário ruim na televisão e aí fica pensando só coisas ruins? Pode acontecer isso com meu filho, pode acontecer isso comigo. Não, meu querido, deleta isso da sua vida. Pensamentos ruins, pense nas coisas lá do alto. Tem algum vício secreto que precisa ser abandonado? Que você, de repente, você tem esse vício e ninguém sabe?
o vício da bebida, do cigarro, de alguma outra coisa que não agrada a Deus, que está enfraquecendo a sua vida espiritual, abandone isso, identifique essas coisas, motivações duvidosas, as obras da carne, o orgulho camuflado, tudo isso você identifica e faça um autoexame. Busque a Cristo com um coração sincero, reconhecendo a sua própria fraqueza, não reconhecendo a fraqueza dos outros. Ó, fulano é fraco nisso, ó, fulano errou nisso. Mas reconheça primeiro você, para depois você ajudar o outro. Reconheça primeiro as suas fraquezas, né, através de um sincero quebrantamento e de um verdadeiro arrependimento. Amém? E livre-se das suas fraquezas crônicas, livre-se daquela lacuna, daquela brecha que você deixa e o inimigo te ataca. Tente pensar aí, qual brecha que você está deixando, o inimigo está te atacando e você está sem força para buscar ao Senhor, sem força para ir à igreja buscar, se a sua igreja está funcionando. Eu busco em casa. Não é a mesma coisa. É bom, sim, você deve buscar em casa, mas junto com os irmãos você vai se fortalecer mais ainda. Quais as brechas, quais as lacunas você precisa se livrar urgentemente, que estão sendo atacadas pelo inimigo. E não caminhe sozinho. Busque um companheiro de oração. Você deve ter aquele irmão que você tem mais afinidade, que você tem, né, mais intimidade, que você pode chorar com ele, desabafar com ele, procurá-lo quando você precisar de ajuda, além do seu pastor e da missionária, que vão estar sempre de braços abertos para te receber, para te ouvir, para te ajudar, para te orientar, aconselhar. Você precisa de ter aquele irmão mais chegado seu, aquele amigo que é mais chegado que irmão, para você ter esse companheiro de oração, de caminhada, de coração, meu querido. E aí, através da comunhão, você vai fortalecer na força do Senhor, vai se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Coloque, né, essas práticas cristãs que nós estamos aqui e você vai vencer as ciladas do diabo, resistir aos principados e potestades e vai resistir ao dia mau. Que ele, através do teu Espírito Santo, complete esta palavra no coração de cada um de nós. Amém? Vamos orar então? Senhor, Deus e eterno Pai, ajuda-nos, ó Deus, a colocar estas coisas que listamos aqui, Pai, 7 coisas para nos fortalecer mais no Senhor em prática. Se já a fazemos, ó Pai, glória a Deus por isso, que continuemos fazendo, que não venhamos a parar de fazer nenhuma dessas coisas. E se em alguma dessas temos falhado, ó Pai, e tem sido brecha para o inimigo enfraquecer a nossa fé, causar discórdia dentro da família, causar desunião, ó Pai, causar intriga, possamos, ó Pai, fazer um autoexame, olhar para dentro de nós, e onde está fraco, onde eu preciso tapar esta brecha, e assim, Pai, buscar me fortalecer mais ainda no Senhor, ó Deus, para vencer os dardos inflamados do maligno e também nos revestir das armaduras que o texto cita aqui, Pai, se nós continuássemos lendo, ó Deus. Abençoe a cada um e tenha misericórdia das nossas vidas, é a oração que eu faço no nome santo de Jesus. Amém e amém. E que Jesus te abençoe. Amém?